Olá! As novas tecnologias de comunicação e informação estão incorporadas no ensino superior brasileiro, especialmente na modalidade da educação à distância. Então, esse é o tema do Ubra Conhecimento desta semana. Eu quero dar as boas-vindas às nossas convidadas. Eu começo apresentando Raquel Usivicius Hahn, que tem graduação em Pedagogia e doutorado em Informática. É docente da Ubra e atua no ensino à distância e trabalha em temas como formação de professores, educação à distância e informática educativa. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Eu também quero apresentar Márcia Castilho da Silveira, que tem graduação e mestrado em educação, especialização em educação à distância e é docente na Ubra na modalidade presencial e à distância. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Eu quero começar essa nossa conversa, vou perguntar para a professora Raquel. Conceitua para nós modalidade presencial, semipresencial e à distância. O que significa especialmente essa modalidade do ensino à distância? Bom, a modalidade de ensino à distância é aquela onde a aprendizagem, o conhecimento, as aulas podem ocorrer em qualquer espaço e qualquer lugar, né? Podem ocorrer de forma síncrona, podem ocorrer sem uma sala física, né? Principalmente utilizando as redes, as tecnologias digitais. Perfeito. É mais novo para nós aqui no Brasil, mas já é utilizado no mundo inteiro há muito tempo, e né? cada vez mais, né? Cada vez mais. Na atualidade, o ensino à distância tem uma presença crescente, pensando no nosso país, também no ensino superior. Principalmente no ensino superior. Já tem algumas experiências na educação básica, no ensino médio, mas são alguns projetos pilotos, ou então ensino semipresencial, né? Mas totalmente à distância, ele cresceu muito, muito no ensino superior, na graduação. E o que leva, professora Márcia, esse ensino à distância a crescer no nosso país? Acho que atualmente muito em função do desenvolvimento das tecnologias. Perfeito. Né? Porque acho que essa mudança de curso semipresencial para curso à distância, essas nomenclaturas elas também têm um histórico que foi acompanhando o nascimento e a implementação da educação à distância. Né? Hoje a gente tem cursos totalmente à distância, mas a gente até chama exatamente de modelos híbridos, exatamente porque além de ter uma plataforma virtual onde as pessoas estão conectadas, seja com outros alunos, seja com outros professores, elas também têm polos presenciais. Né? Olha só. Então, existem momentos, sim, presenciais, onde as pessoas encontram um orientador, encontram colegas de mesmo polo. Então, hoje a gente tem isso concretizado, cursos à distância, mas que também tem algum suporte presencial. Principalmente por causa da avaliação, né, Márcia? Que a legislação ela precisa ser uma porcentagem presencial. Olha só, isso então, é interessante. Acho que esse é um ponto bem importante, porque eu vejo nas minhas conversas com as pessoas que muita gente não tem clareza sobre isso. Às vezes as pessoas acham que é fácil fazer as provas porque o curso é à distância. Mas a própria legislação exige que aquelas avaliações que vão permitir a promoção do aluno, né, a conclusão do curso dele, elas têm um peso maior às avaliações que são feitas presencialmente. Então, de qualquer forma, o aluno se espera dele aprendizagem, se espera dele que ele tenha condições de ser promovido. Né? Então, eu acho que esse é um ponto bem importante assim, de a gente refletir o quanto tem, sim, né, avaliação, tem estudo e tem aprendizagem. Ou seja, não vou fazer um curso à distância porque é mais fácil. Não é mais fácil. Não é mais fácil. Mas na verdade é uma ideia muito pelo contrário, não. Né? Precisa ter mais disciplina, mais tempo de estudo, mais autonomia. Né? A questão do autoestudo é muito importante. A gente costuma dizer que precisa ter um perfil para ser aluno da educação à distância. Porque senão, se achar assim, eu posso fazer em qualquer hora e tal, quando tu vê o curso acabou. A data fechou, né? Então, esse planejamento para o estudo, na realidade, aprender a estudar à distância é muito importante. E também, como a professora Márcia comentou, a questão da avaliação, ela tem o mesmo grau de dificuldade, ou mais ainda, que os cursos presenciais, né? Eu não diria que ela tem mais dificuldade, mas é que o aluno presencial, ele vem para as nossas aulas. E aquele tempo está garantido de que ele vai estar assistindo às aulas. Um aluno à distância, ele precisa ter, como a professora Raquel falou, mais autonomia. E essa autonomia implica
de organizar o seu horário de estudo. Eu costumo dizer para eles, para alguns é o horário do almoço, porque dentro da sua rotina pessoal é o horário do almoço. Outros que são noturnos, por exemplo, não é o meu caso, mas tem pessoas que gostam de estudar à noite, a família já dormiu, é um horário mais silencioso. O importante para alguém que vai estudar na modalidade à distância é saber em que momento da minha rotina, em que dias da minha rotina eu vou fazer o meu curso, eu vou estudar. Porque efetivamente, para se apropriar do material, vai demandar leitura, vai demandar assistir vídeos, acessar links de outros espaços, que não exatamente o espaço da NetAula, ou de outro ambiente que se esteja utilizando. Também vai precisar interagir, porque ele precisa participar das salas de interação, né? Preciso realizar os trabalhos, as atividades que são propostas. Então, essa expressão, né, educação à distância, ela começa resolvendo um problema de distância, que é efetivamente levar a educação em lugares onde a universidade não chegava. Perfeito, sim. Mas ela vem resolvendo um problema de tempo. As pessoas não têm nas suas rotinas, principalmente nos grandes centros, elas não têm condições de conciliar o seu horário de trabalho, as demandas de família e frequentar uma universidade todas as noites ou todas as tardes. Mas com a modalidade à distância, a pessoa consegue fazer a sua organização de tempo, né, e de espaço de estudo e poder, então, fazer uma educação formal dentro da sua rotina, que normalmente, nos dias de hoje, é intensa. É intensa. Pois é, então nós temos, digamos assim, dois papéis bem importantes que a modalidade ensino à distância desempenha. Em primeiro lugar, a inclusão daqueles lugares onde a educação presencial não alcança. Em segundo lugar, também ajuda as pessoas nessa dinâmica da mobilidade urbana a se organizarem melhor. Muito. Então, nós temos aí, digamos assim, uma boa oportunidade para que todas as pessoas possam se sentir incluídas no processo da formação superior, né? E em relação aos professores também, porque o professor também precisa ter essa rotina, né, de acessar o ambiente, de conversar com os alunos. E no primeiro momento, quando foi modificado, que a gente poderia fazer o plantão em casa, parecia assim que a gente ia trabalhar menos. Mas é o contrário, a gente tem que ter um horário, como se fosse a aula que a gente vai dar para visitar o ambiente. Como funciona aqui na ULBRA, a educação à distância? Quer dizer, o aluno se inscreve, faz todo o processo também de seleção. E aí, durante, digamos, numa disciplina, ele vai ter que desempenhar diversas atividades no processo. Não é simplesmente ler e depois fazer a avaliação e deu. Durante o processo, precisa interagir com os alunos, com os colegas, com os professores também, interagir, né? Sim, ele vai ter as salas de interação, que são participativas, que ele pode tirar dúvida, pode consultar o conteúdo, ele vai poder mandar mensagens a todo momento e vão ter várias atividades avaliativas. Aqui a gente chama de atividades práticas, onde ele tenha que, de alguma maneira, desenvolver alguma competência, realizar alguma entrevista, fazer um trabalho que aprofunde, né, que dê mais experiência nesse conteúdo e que está linkado às atividades avaliativas. Então, na realidade, é uma trilha de aprendizagem, né? Se ele vai fazendo essa trilha, ele vai conseguindo, no tempo do semestre, desenvolver a sua aprendizagem, né? Tendo diversas atividades no decorrer desse semestre. Tem algumas avaliações que são pontuais, mas tem atividades, vídeos, textos, a própria questão da interação na sala de aula, que por vezes é um fórum, né, na sala de interação. Sala de aula virtual, claro. Sala de aula virtual, E além disso... Nós estamos com um novo ambiente agora também. Vai entrar para todos os alunos a partir de 2019 e que se chama exatamente Ambiente Aula. Né? Então, é uma aula virtual. Que facilita a interação do aluno. Eu vejo que a modalidade EAD e o uso dos ambientes virtuais, eles aumentam o tamanho da nossa sala de aula. Né? Por mais que nós, como professoras, pensemos uma disciplina, façamos a construção, como a Raquel está dizendo, de uma trilha, né? A gente, com a expertise do conhecimento e da disciplina, seleciona materiais para os alunos, né? A gente também produz material para as disciplinas. E o aluno tem tudo isso que a gente disponibiliza para ele, mas ele está na internet, né? E a internet é sempre uma janela aberta para que ele possa criar outros links, para que ele possa buscar outro conteúdo, para que ele encontre alguma informação no material e que ele queira aprofundar ou que ele queira buscar num original.
daqui a pouco para poder ampliar o conteúdo. Então, é sempre uma janela aberta. Então, amplia muito, né? Porque na nossa sala presencial, quando a gente não tem algum material, fica para a próxima aula. Perfeito. Sim. A gente, hoje em dia, até com os celulares, com os tablets, né, Wi-Fi, a gente muitas vezes até na aula presencial já faz uso das tecnologias e já amplia um pouco a nossa sala. Mas eu acho que a modalidade EAD, ela amplia bastante. E também acho que ela respeita muito o ritmo dos alunos, né? Porque para alguns alunos, muitas vezes no presencial é chato ficar assistindo uma aula. Isso eu já sei, eu já li sobre isso, mas eu vou ter que esperar, porque não é para todo mundo, né? E no estudo à distância, o aluno é mais sujeito de si. Se ele está estudando um material do qual ele já conhece bem, aquela leitura para ele é mais rápida, ou ele tem a opção de esta leitura eu não preciso fazer, vou fazer outra. Perfeito, né? sim. Então, cada aluno faz no seu ritmo. Claro que não é sem nenhum tempo e sem nenhum controle, né? A gente tem os limites de momentos avaliativos, né, que a gente precisa respeitar datas, o semestre tem um andamento, mas ainda assim, dentro de algumas datas determinadas, eu vejo que a modalidade respeita muito o ritmo de cada aluno nesse autoestudo. Mas ele também potencializa a aprendizagem, né? Isso. Que a gente percebe que o aluno precisa estudar mais para ele dar conta, ler mais, né? Então ele é mais ativo, porque às vezes o aluno na sala de aula ele não precisa quase falar, ele está ouvindo, ele está mais recebendo. E na sala de aula virtual o aluno é mais sujeito de si mesmo, como a Márcia falou. Mas isso de certa maneira também, pelo que eu estou entendendo das colocações de vocês, isso vai tornar o aluno mais autônomo. Com certeza. Do que, digamos, a gente faz uma comparação, são duas modalidades totalmente distintas, né? Mas a gente faz uma comparação porque o presencial é o mais conhecido. Mas na modalidade EAD, se ele não tiver essa autonomia, ele vai se dar mal, não é verdade? Uma das metas da educação é aprender a aprender, né? Aprender a aprender. E a educação à distância potencializa isso ao máximo, porque eu realmente preciso aprender e continuar seguindo a minha aprendizagem. Dentro dessa mesma lógica, o que a gente tem visto também é que pessoas que já têm uma formação em nível de graduação, muitas vezes procuram uma outra graduação. Né? Procuram também por programas de pós-graduação, que a gente também tem oferta em EAD, mas muitas vezes abre essa possibilidade para alguém que já tem uma formação, que já está na área de trabalho, atuando na sua área, mas que deseja fazer uma outra habilitação, né? E volta para a universidade desse jeito que consegue conciliar dentro da sua rotina. Aqui é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade. Muito bem, nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. A qualidade da formação na modalidade EAD é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E temos como convidadas as professoras Raquel Uzivicius Hahn e Márcia Castilho da Silveira, colegas que atuam na modalidade do ensino à distância. Professora Raquel, como é que você entrou nessa modalidade do ensino à distância? Eu entrei levando um grande susto. Olha só. Eu trabalho na universidade desde 99, com ensino superior, e em 2004 eu recebi um convite para coordenar um trabalho em EAD, que ia se iniciar no meu campus. E daí eu me apavorei, eu queria ir embora, queria trocar de trabalho. E os meus colegas disseram assim, quem sabe tu estuda, conhece um pouquinho. Então eu me matriculei no primeiro curso, o primeiro pós, à distância, e me apaixonei, né? Olha só. Gostei, tanto é que recentemente eu fiz o doutorado. E a partir de 2010 eu comecei a atuar mesmo como docente. O seu doutorado também é dentro do universo do ensino à distância? Sim, eu fiz na área de informática na educação, mas eu pesquisei exatamente os cursos de licenciatura, que é onde eu atuo, e pesquisei exatamente a questão da distância pedagógica. O que é a distância pedagógica? Uma das críticas que o ensino à distância recebe é que seria um ensino distante, né? Que o professor estaria longe do aluno, que não tem o olho no olho. Sim. E a distância pedagógica seria como tentar reverter, né? Tem uma teoria que já foi lançada na década de 80, que é a teoria da distância transacional. Então, como diminuir isso? Como o aluno se sentir perto do professor e do conhecimento, né? E essa teoria nos dá 3 caminhos, que é a questão da autonomia do aluno,
que o aluno seja bastante autônomo. A estrutura do curso, que hoje a gente pode chamar do design do curso, né? Porque às vezes eu posso ter um curso muito bem elaborado, com muitas ferramentas, mas eu me sinto sozinho ali. Perfeito, sim. Né? E o diálogo é tudo, é a interação, né? É a comunicação, é a relação. Então, quanto mais eu me sentir próximo do meu aluno, quanto mais tiver diálogo nessa sala, né, mais esse aluno vai se sentir próximo. E isso não é só no ambiente AD, isso também é no ambiente presencial. Perfeito, né? claro. Porque eu posso me sentir distante do professor, estando, às vezes, até na frente dele. Exato, né? Mas, professora Márcia, esse é um desafio nos dias de hoje em relação também aos professores, né, de diminuir essa distância geográfica. Acho que sim. Acho que para os professores, a gente, pensando como a gente começou, né, que foi a sua primeira pergunta para a Raquel. Perfeito, foi o teu caso também, né? Presencial, o meu caso, depois a distância. Eu trabalhei 2 anos presencial e quando vim para a universidade, na UBRA, foi para trabalhar com educação à distância. Eu comecei aqui no curso que credenciou a universidade para educação à distância. E de lá para cá, né, muitas tecnologias mudando, muitas novidades nas formas de trabalhar e de aprender, mas nesse histórico a gente acompanha muito dificuldade, sim, né, de professores de se adaptar ou de desejar experimentar a educação à distância, porque é interessante até lembrar, né, num primeiro momento, algumas pessoas pensavam, bom, então não vai precisar mais professor. Pois é. Né? Os computadores vão tomar o nosso lugar. Sim, sim. Mas, enfim, a gente já tem um pouquinho de história, já são alguns anos para saber que não. Né? A gente talvez tenha mudado um pouco o nosso papel, a gente precisa desenvolver outras competências, para as quais como professor, para as quais a gente não foi preparado lá na nossa formação inicial, mas a gente continua sendo professor, sim, né? É a gente que seleciona conteúdo, é a gente que elabora atividade, avaliações, é quem conduz, é quem acompanha o processo de aprendizagem do aluno. Então, a nossa função existe, sim, como professor. Por melhores que sejam as tecnologias, elas ainda não nos substituem. Eu acho que elas vêm nos ajudar a exercer o nosso papel de uma forma melhor até, porque eu vejo de uma forma positiva, como a Raquel, a educação à distância. Sim. Né? Num outro bloco eu acabei comentando de que respeito o tempo dos alunos e o ritmo dos alunos, e eu também vejo isso no papel do professor. Sim. Respeita também o ritmo do professor e nos faz ter contato com os alunos. Quando a educação à distância começou na UBRA, a gente não tinha um ambiente para interagir diretamente com os alunos. E isso é de uns anos para cá, onde isso foi possível. Já experimentamos mais de um ambiente, e agora estamos felizes de ir para o novo ambiente, né? Olha só. Que é o aula. Mas a gente, nessa mudança e nesse contato com os alunos, a gente que vivencia a educação à distância, a gente conhece quem está do outro lado, né? O diálogo que existe, ele pode até não ser através de vídeo, ele pode ser através de texto escrito, seja nas salas de interação, seja por e-mail, mas a gente sabe quem é os alunos. Mas te ouvindo falar, Márcia, eu me lembrei que essa docência é plural, né? Porque a gente tem outros atores, tem os tutores que estão conosco. Isso mesmo. Tem tutores que auxiliam. Que auxiliam e que são professores também, né? Que participam da avaliação, da interação com o aluno. E isso é uma novidade, né? Não é mais eu que planejo a minha aula, vou lá e dou. Eu preciso compartilhar, né, essa A gente trabalha em equipe, né? E temos também um apoio muito grande do laboratório virtual para o ambiente, do laboratório de criação, que nos ajuda nas edições dos vídeos, dos materiais. Então, é um trabalho mais complexo, né? Como o professor pode motivar digamos, ajudar a construir esse ambiente que a professora Raquel comentou no ensino à distância? Quais são, digamos, as habilidades que ele precisaria desenvolver? Obviamente, a comunicação, a predisposição de conversar, de aprender novas tecnologias que ele não saiba ainda. Ele precisa, acho que a tecnologia é um ponto importante. Eu diria que o professor, principalmente para quem tem alguma dúvida, precisava experimentar ser aluno da educação à distância. Essa é uma boa dica. Eu acho que quando a gente vive o outro lado da tela, né, eu fiz a minha especialização em educação à distância, ela foi através da modalidade à distância. E foi bem importante para mim ter me colocado naquele lugar do aluno. Né? Perfeito. E hoje sou aluna do curso de Tecnologias Digitais aplicadas à educação, oferecido aqui da UBRA.
E continuo refletindo sobre esse ser professor, sobre como se aproximar dos alunos, né, e como preparar esse trabalho que vai culminar com o desenvolvimento de habilidades, de competências e preparar esse aluno para o mercado de trabalho, lhe dar efetivamente a formação que ele vem buscar na universidade. Perfeito. Porque tem, agora pensando pela ótica da docência, é uma realidade que o ensino presencial tende a diminuir, ou pelo menos estagnar, e o ensino à distância tende a aumentar. Pelo menos essa é o retrato que está desenhado. E aí, para o professor é uma grande oportunidade ele se aproximar desse ensino à distância. Inclusive para ter perspectivas de mercado, quem sabe para ter outros aprendizados e poder continuar, até remodelar a sua ação docente via essas modernas tecnologias de comunicação, que a tendência é que cada vez se sofistiquem mais. Mas eu vejo que o ensino presencial, ele não vai deixar de existir, né? E sobre ficar limitado, na verdade, tudo vem se transformando muito num híbrido. Sim. Por exemplo, todas as nossas turmas presenciais, elas têm uma sala virtual em paralelo. Sim. Onde, além do encontro que a gente tem uma vez por semana para a aula propriamente dita, sim, mas a gente disponibiliza materiais. O aluno que tem dúvida, ele não fica com a dúvida até a próxima aula. Ele acaba que já faz contato com o professor. Sim, sim. A gente também utiliza o ambiente virtual para atividades semipresenciais. Então, eu vejo que nada é mais tão puro, né? Nem o presencial se faz todo dentro da sala de aula, como a modalidade à distância não é exclusivamente virtual. Márcia, as pesquisas mais atuais dizem isso, né? Que vai ser tão híbrido que não vai mais se chamar ensino à distância, ensino presencial, vai ser ensino, porque vai estar incorporado. Pensando nas novas gerações, em todo o crescimento da tecnologia, né? A própria educação básica, o ensino médio, não dá mais para fechar os olhos e dizer, eu não gosto, não concordo. É uma nova maneira de aprender e de ensinar. Sim, sim. E que acho que as gerações que estão vindo já vêm com toda essa expertise da tecnologia, né? E o professor não pode ficar para trás. Ele tem que... Perfeito. E acho que com toda essa mudança, né? Sei lá se a gente poderia dizer que é uma evolução, mas enfim ao ponto que chegamos, eu estava lembrando que a gente ainda encontra pessoas um pouco desconfiadas. Mas e como que vai ser o meu diploma? Né? Então, acho que essa sempre é uma informação que eu acabo precisando dar no meu cotidiano. Sim, assim. Sim. Gente, o diploma da educação à distância é o mesmo diploma do ensino presencial. Né? O diploma é o mesmo. Nem consta que foi feito nem consta, modalidade não faz parte, né? Sim, sim. Se a pessoa foi licenciada em alguma das licenciaturas, é licenciada em. Né? Isso não diz se foi feito através da modalidade presencial ou à distância. O currículo, né, que elas cursam é exatamente o mesmo. Esse é um dado interessante. Aqui na universidade, tanto os currículos presenciais como os à distância são exatamente os mesmos. São exatamente os mesmos. O que significa isso? Né? Uma mesma matriz, mesmas disciplinas, com as mesmas ementas, o que significa que são os mesmos conteúdos. Sim. Quais as habilidades e competências serão desenvolvidas em cada disciplina? As mesmas para a modalidade presencial ou EAD. Olha só. E é uma informação que para nós ela é tão óbvia, porque a gente lida com ela no dia a dia, mas muitas vezes conversando com as pessoas não têm essa clareza, né? E às vezes criam alguma desconfiança de que seria diferente ou que seria mais aligeirado. Não, tem uma carga horária a ser cumprida, né? É igual. Nesse ponto a gente precisa dizer que é igual ao ensino presencial. Acho que é bem interessante, né? Tanto para os alunos ou futuros alunos, como também para os professores, que também existe muita dúvida e muita resistência. Né? Sim. Então, eu acho bem interessante assim, esse esclarecimento de vocês, né? De que é uma outra forma, mas tão quanto a presencial. E eu acho aquilo que você colocou, professora Raquel, de que a nossa tendência é isso. Né? Até porque no dia a dia nós usamos as tecnologias. Nos Estados Unidos, as escolas de ensino médio já usam ensino híbrido há muito tempo. Os alunos já fazem, como na graduação aqui, disciplinas totalmente à distância. E isso está ajudando muito a atender mais alunos, aqueles que têm dificuldade. É muito utilizado para inclusão lá também. Olha só. Né? E no Brasil está começando, mas são projetos pilotos, mas lá isso já está institucionalizado. Muito bem. Nós estamos chegando no final do programa, então ainda, professora Raquel, professora Márcia, um recadinho final, assim, qual é o último recado que vocês gostariam de deixar para os nossos
telespectadores? Olha, que quem não conhece ainda a educação à distância realmente experimente, né? Eu tenho amigos que me dizem assim, como eu gosto de ti, eu até vou pensar. Mas é bom mesmo e é uma maneira da gente aprender sempre, descobrir coisas novas. Tem os cursos MOOCs, tem cursos de extensão, tem muita coisa que a gente pode hoje se apropriar, às vezes até de graça mesmo, na internet, bem feita. A própria UBA oferece esses cursos. E eu gosto de estudar, né? Sempre gostei, sou apaixonada e a educação à distância me possibilita. E a gente só pode gostar daquilo que a gente conhece, né? É verdade. Muito bem. Eu reforço as palavras da Raquel. Acho que é preciso experimentar como aluno. Acho que o professor não deve ter medo da educação à distância, ainda que possa requerer dele algumas adaptações, algum estudo, mas eu acho que ele não deve temer, porque eu acho que a gente só tem a ganhar, sim, com a educação à distância. Muito bem, muito obrigado, professora Raquel, muito obrigado, professora Márcia, por essa conversa. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um UBA Conhecimento. Até lá!